지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 사랑해. 아! A Coreia do Sul é uma líder mundial em ascensão. É o 7º país em exportação no mundo, fabricando mais navios que qualquer outro. Se olharmos a Coreia hoje, ela está crescendo num ritmo que é quase vertiginoso para algumas pessoas. Eles exportam mais chips de memória e monitores que qualquer um no mundo. As pessoas que conhecem este país o veem da mesma maneira que nós. Ele é muito dinâmico, enérgico e trabalhador. Eles estão projetando sistemas de transportes totalmente novos. A Coreia do Sul se desenvolveu em velocidade extraordinária. E muito disso tem a ver com a energia, o ritmo frenético da economia e o esforço que as pessoas estão dispostas a investir. E eles criam arte, cinema e música em nível internacional. É emocionante a música ter uma parte tão grande na cultura daqui. Nos últimos 100 anos, a Coreia do Sul foi invadida, subjugada e dividida. Mas em 2 gerações, ela criou um milagre econômico que mudou a face do país de quase 50 milhões de pessoas e o pôs no cenário mundial. No século VII, 3 reinos se uniram para formar a Coreia. Hoje, o país é fisicamente dividido, resultado de uma guerra que começou em 1950 e nunca terminou. O combate parou em 1953, mas um cessar-fogo instável continua. A zona desmilitarizada marca a divisa entre a Coreia do Sul e a do Norte, comunista. 2 milhões de soldados patrulham a fronteira. Ela é a mais fortificada da Terra. Localizada na ponta de uma península, a Coreia do Sul é do tamanho de Kentucky e tem o Japão ao leste e a China acima da Coreia do Norte. Em menos de 6 décadas, a Coreia do Sul se ergueu como fênix das cinzas para se tornar uma potência econômica com ambições. No cenário internacional, ela recebeu os Jogos Olímpicos, foi co-sede da Copa do Mundo e, em 2010, se tornou a primeira nação asiática a receber uma cúpula do G20. O presidente Lee Myung-bak recebeu os líderes mundiais para discutir questões econômicas e sociais. Faremos nosso melhor para poder termos um resultado viável. Nos Estados Unidos, onde estamos a caminho de cortar nosso déficit pela metade, isso colocou seu país no topo da política internacional e acentuou as diferenças entre as 2 Coreias. Os coreanos são otimistas por natureza. Não teríamos sobrevivido à guerra e à pobreza se não fôssemos otimistas. Mas acho que temos um grande entrave, um desafio imenso pairando no ar, que a maioria dos nossos pares do G20 com certeza não tem, que é o desafio do que fazer com a Coreia do Norte. Nós temos medo de que isso possa levar a outro conflito que destrua tudo que foi alcançado. Eles romperam o armistício em várias e várias ocasiões, mas recentemente foi o afundamento de uma das nossas embarcações, o bombardeio sem motivos da ilha Yonpyeong, o assédio, a ameaça. Tudo isso forma uma grande sombra, escura e desconfortável, por cima da Coreia do Sul. A Coreia do Norte continua sendo um estado reservado e totalitário. Comandada por uma dinastia familiar que a controla desde o cessar-fogo, ela tem um dos maiores exércitos permanentes do mundo. A Coreia do Norte, depois da Guerra da Coreia, ficou igualmente devastada, mas tinha uma base industrial anterior à Guerra da Coreia. Então se recuperou mais rápido. E já no final dos anos 60, os norte-coreanos eram relativamente mais ricos, nada demais. Mas eles estavam bem melhor que os sul-coreanos. Mas hoje, eles têm 1/30, se tanto, do nosso produto interno bruto. A Coreia do Sul foi um país arrasado pela guerra. E essa destruição total pela guerra deu um impulso para a construção do zero. Então, observando as várias indústrias, as pessoas queriam tomar decisões muito audaciosas, porque essencialmente elas não tinham nada a perder.
A base da economia da Coreia do Sul foi formada por projetos patrocinados pelo governo que encorajaram o crescimento de conglomerados industriais familiares conhecidos como chaebols. Dois dos chaebols mais significativos do mundo que dominaram a economia do país foram a Luck Gold Star, ou LG, como se chama hoje, e a Samsung. A Samsung foi fundada em 1938 como Mercearia Samsung, que era um comércio que vendia peixe seco e também vários outros tipos de alimentos. Nossa história começa em 1947. Começamos como uma fabricante bem pequena de cremes faciais para mulheres. E depois nos aventuramos em outras indústrias, como a de materiais plásticos, a de produtos medicinais, a de aparelhos domésticos e eletrônicos. Depois da devastação da Guerra da Coreia, nos anos 50, a Samsung começou a passar para outros ramos de negócio para ajudar a reconstruir a economia coreana. Eram, por exemplo, indústrias têxteis, também havia refinarias de açúcar. Chegando ao final dos anos 70, a Samsung começou a passar para a indústria de eletrônicos. A Hyundai é outra das grandes chaebols da Coreia. Seu fundador, Chung Ju-young, nasceu numa família de camponeses. Ele exemplifica uma geração de empreendedores do pós-guerra na Coreia do Sul. Ele fez uma viagem agitada pela Europa. Primeiro, recebeu garantias dos gregos de que, se conseguisse montar uma indústria naval, eles comprariam seus navios. Com isso, ele viajou para Londres, onde ele conversou com o Banco Barclays, que a princípio estava cético, e disse a eles que os coreanos fabricariam navios. E alguma coisa no carisma do cara convenceu o banco de que eles deviam financiar esse projeto. E do nada ele voltou à cidadezinha de pescadores de Busan, construiu docas, começou a fabricar navios e, em pouco tempo, os coreanos eram os maiores fabricantes de navios do mundo. A Coreia do Sul ainda é a maior fabricante de navios do mundo e o AAA vai ser o maior navio do mundo. O país vai fabricar 10 deles, custando 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Tendo o comprimento do Empire State Building e a largura de uma estrada com 8 pistas, cada navio pode carregar 18 mil contêineres, o suficiente para transportar 18 milhões de televisores de tela plana. Enquanto a economia cresce incrivelmente, a jornada política da Coreia do Sul em direção à democracia tem sido mais tumultuada. Uma combinação de comando militar, ditadura, julgamentos de corrupção e assassinato atingiu o país. Os efeitos dessa instabilidade política podem ser vistos até hoje, quando os parlamentares discordam de maneira espetacular. O crescimento industrial da Coreia do Sul tem sido menos volátil, mas não menos desafiador. Indústria pesada e indústria de mão de obra intensa, como a têxtil, foram o esteio da nação nos anos 70. Mas seu vizinho Japão tem uma reputação intocável por seus carros, eletrônicos e gadgets. E a Coreia do Sul queria o que eles tinham. A princípio, devemos admitir que a Coreia tem um passado obscuro nesse tipo de relação com o Japão. Nos fins de semana, técnicos japoneses ganhavam um dinheiro extra vendendo os segredos aos coreanos. A Coreia se tornou mestre na cópia de tecnologias. Mas isso não significa que ela não seja inovadora. Ela ganhou muita força no seu controle de gerenciamento de custos e de sistemas de produção. E com isso, ela passou a ser uma poderosa seguidora. A velocidade de renovação da Coreia do Sul nos anos 80 foi meteórica. Ela se tornou um dos tigres asiáticos, um imã de dinheiro. O investimento na economia foi imenso, tanto de fora quanto de dentro do país. Mas no final dos anos 90, a relação entre bancos, chaebols e governo criou uma bolha de investimento. Em 1997, essa bolha estourou e a Coreia do Sul faliu. A crise financeira asiática no final dos anos 90 foi muito dura para a Coreia. Por volta de 20% dos grandes conglomerados faliram e muitos outros estavam em condições financeiras muito difíceis.
A Coreia do Sul precisava de um empréstimo de 58 bilhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional interferiu, mas queria acabar com o clientelismo que ajudou a criar a crise. A Coreia do Sul sobreviveu à ocupação e à guerra para se tornar uma das nações líderes no comércio mundial. Ela conseguiria fazer isso tudo de novo? Vendo os carros lustrosos passando por essa linha de produção da Hyundai numa velocidade de 12 mil por dia, é difícil acreditar que 14 anos atrás a Coreia do Sul estava falida. Em 1997, para salvar a moeda do país, 3,5 milhões de coreanos doaram joias e 227 toneladas de ouro, que levaram o preço global do ouro a uma baixa de 18 anos. Mas ajudou a levantar mais de $1 bilhão e demonstrou o quanto o país estava determinado a reconstruir sua fortuna. Existe um espírito coletivo, na verdade, e há uma identidade nacional coreana muito forte. Esse monumento simboliza o sofrimento das famílias coreanas que não puderam voltar para o norte desde o cessar-fogo. Esse país foi tão longe, tão rápido. Isso tem a ver com a separação dos outros coreanos na península e tem a ver com a ânsia de criar uma Coreia maior. Uma maior presença no cenário mundial. Acho que essa é a força motora. O empréstimo de 58 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional para salvar o país veio com condições. O sistema bancário foi reestruturado e as chaebols passaram por mudanças. A Hyundai era, naquela época, parte de um grupo bastante diversificado que, apesar de ter problemas, parecia sobreviver de maneira sólida. Na verdade, percebeu-se que havia uma boa oportunidade de aquisições. Foi então que nós pudemos comprar metade da Kia, que era a segunda maior fabricante de carros da Coreia e estava em risco de falência. A compra da Kia e a reorganização que veio depois da crise econômica transformaram a Hyundai de uma das montadoras a quinta maior do mundo. Isso ia muito além do primeiro carro da empresa, o Pony. Era meio que um kit de peças, era quase as Nações Unidas dos veículos. A fabricação com conta da engenharia vinha do Reino Unido, o design vinha da Itália, o motor vinha do Japão. Ele era produzido aqui, era meio um hatch coupé que começamos a exportar para o resto do mundo. A Hyundai Motors cresceu e suas ambições também. Agora a empresa estava junto às mais prestigiosas marcas, como a BMW e a Mercedes. A ambição, a princípio, era produzir carros. Se fabricássemos, eles venderiam. Logo descobrimos que se fabricássemos carros demais, poderíamos perder qualidade. Então, em 2000, reformulamos e decidimos não nos concentrarmos mais no volume, e sim na qualidade. Passamos os últimos 10 anos repensando a noção de sucesso. Achamos agora que sucesso não significa necessariamente ser o número 1. O objetivo agora é tentar ser a melhor fabricante de carros e, sinceramente, se conseguirmos isso, os números vêm sozinhos. Quando a Samsung teve problemas com o controle de qualidade, eles escolheram uma maneira diferente de lidar com isso. Em 1995, quando foi encontrada uma falha em alguns telefones sem fio na fábrica de Gumi, o presidente convocou uns 2.000 executivos para uma cerimônia. E nessa cerimônia, esses telefones e outros aparelhos foram destruídos de maneira cerimonial, e isso foi feito para enfatizar e também sinalizar uma mudança na maneira de lidarmos com a gerência de qualidade. A Hyundai acredita que seu sucesso se deve em parte a produtos melhores, mas também à compreensão dos mercados locais. Uma maneira de assegurar realmente o sucesso global da Hyundai Motors é se detendo no conhecimento dos mercados locais e não necessariamente imprimindo uma marca coreana em todos os lugares do mundo. É uma cultura intensamente pragmática e um ambiente de negócios pragmático. Quando a crise mundial estourou em 2008, a Hyundai América teve uma ideia radical para fazer com que os cidadãos americanos comprassem carros coreanos.
Criamos uma coisa chamada de plano de seguros Hyundai, que diz que se você comprar um Hyundai e perder seu emprego, pode devolver o carro. E a verdade é que não recebemos muitos carros de volta, mas criamos um bom patrimônio de marca. No ano seguinte, a Hyundai enfrentou a rival Toyota, oferecendo descaradamente $1.000 por sua compra nos Estados Unidos durante a ruína do gigante de carros japonês. E deu certo. A Hyundai aumentou sua porção no mercado. A fome de sucesso da Coreia do Sul permitiu que ela pagasse seu empréstimo com o FMI 3 anos antes. E em 2004, ela entrou para o clube das economias mundiais de trilhões de dólares. Eu acho que a globalização é inevitável. Sabemos que a economia mundial cresce mais rápido pela interdependência do mercado. Se esse é o paradigma, então os países que se veem como economias mais avançadas têm o objetivo de se unir para agregar valores. A Coreia do Sul agora tem 10 companhias no Global Fortune 500. Recentemente, ela fechou um acordo de livre comércio com a União Europeia e está prestes a fazer negócios com os Estados Unidos. O mercado interno da Samsung na Coreia é relativamente pequeno, o que significa que nosso crescimento é maior fora do país. Então, hoje, mais de 90% da receita da Samsung é gerada pela exportação para fora da Coreia. Uma coisa que me impressionou muito na indústria sul-coreana foi sua habilidade de forjar novos mercados rapidamente, sendo bastante ousada e indo para áreas em que outros investidores, e particularmente seus rivais, às vezes têm muito medo de ir. Veja uma empresa como a Samsung. Ela é a segunda exportadora individual para a China. Eles se mudaram para esses mercados regionais. Assim que vem uma oportunidade, eles agarram. Em 2009, os lucros da Samsung foram 2 vezes maiores que das 9 maiores empresas japonesas em eletrônicos pessoais e industriais juntas. Em 2010, a Samsung teve recorde de vendas, ficando à frente da Hewlett-Packard e da Siemens. A China é um dos nossos mercados mais importantes hoje e ela chega a 16% da nossa receita global. Obviamente, com o crescimento da classe média chinesa, há muito mais demanda hoje em dia por produtos eletrônicos de qualidade, como TVs de tela plana e smartphones. Em 1990, só havia um voo por semana entre a Coreia do Sul e a China. Agora, existem centenas de voos a cada semana. Hoje, a pressão está mais em torno do Vietnã e da Indonésia. Esses são mercados difíceis. O passado coreano é de uma nação arrasada pela guerra, que cresceu e criou líderes ousados, que gostam da ideia do ligeiramente difícil, dos ambientes de trabalho hostis. E eles estão mais aptos a ir lá do que as empresas japonesas, que costumam ser mais cautelosas. Se uma empresa americana abre uma fábrica de sapatos na Indonésia, os coreanos vão se mudar para lá em meses para construir uma fábrica de sapatos também e competir com ela. Eles são ousados em outras áreas. No momento, eles estão de olho em mercados fronteiriços, como no Camboja. Então, eles querem construir o primeiro grande aeroporto internacional no Camboja. E no setor imobiliário, no lazer, atualmente eles superam os chineses nas quantias que eles investem lá no Camboja. Eles são a maior comunidade expatriada na Indonésia e exatamente por isso eles estão em ação nesses mercados de fronteira. Em 2009, a Coreia do Sul era a 9ª maior exportadora do mundo. Em monitores, chips de memória e fabricação de navios, eles são o número 1. Na telefonia móvel, os segundos. Os quintos nos carros. E estão entre os 10 maiores em petroquímica, aço e têxteis. Mas há novos mercados globais sob a mira da Coreia do Sul. As chamadas indústrias de serviços soft power. Elas não são baseadas em fábricas, mas em cidades. E precisam de indivíduos altamente qualificados para criar uma nova riqueza. A Coreia do Sul pode se tornar um competidor mundial nisso também? A apenas 60 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte, Seul mudou de mãos 4 vezes durante a Guerra da Coreia. Como a economia sul-coreana, ela foi reconstruída, expandiu e agora é um dos maiores eixos de negócios internacionais da Ásia. A ambição de Seul é competir com cidades turísticas como Nova York e Paris. Metade da população total da Coreia do Sul vive dentro ou ao redor de Seul. São 24 milhões e meio de pessoas. Mas enquanto a natureza da cidade, como as montanhas e o rio Han, é bonita,
Seul precisa de reformas. Crescemos rapidamente e foi difícil Seul prestar atenção na beleza da cidade. Portanto, Seul era vista como uma cidade cinzenta de concreto até 5 anos atrás. Parte disso se deve ao tamanho do lugar. Ele se espalha, é imenso e tem um legado de casas particularmente feias. E o problema com as casas feias e os prédios de escritórios feios é que as pessoas vivem em lugares feios. Então, você tem que levar muito tempo para regenerar muitas dessas áreas. Mas se alguém pode fazer essa regeneração, são os coreanos. O legado cultural da cidade está sendo redescoberto. Esse espaço é um oásis entre ruas cheias de carros para celebrar Sejong, o Grande, um dos fundadores do país. Essa é a última construção no projeto de 102 bilhões de dólares para transformar Seul em capital do design. Atualmente estamos construindo o complexo de design no terreno onde ficava o estádio Dongdaemun. O local tem significado histórico porque lá estão os restos de uma fortaleza e de um arsenal da dinastia Chosun. Esse prédio característico vai receber empresas relacionadas ao design e vai se tornar o eixo da moda da Coreia do Sul. O lugar onde ele fica será um espaço verde na cidade. Tomamos a importante decisão de derrubar os 2 estádios e escavar o local para revelar nossa história de séculos atrás. Agora, ele é o Parque Histórico e Cultural de Seul. Acima do parque, estamos construindo um complexo de design. Empregamos tecnologia arquitetônica de ponta para construir esse design inovador. E mais, Seul está determinada a acabar com seu problema de trânsito. A Coreia do Sul quer se tornar a 7ª potência ecológica mundial em uma década. KAIST, o Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia coreano, está desenvolvendo um sistema de transporte para ajudá-los a atingir esse objetivo. O OLEV, os veículos elétricos online, são protótipos de carros e ônibus que captam energia magnética de trilhos elétricos enterrados na estrada. Há 4 motores de apoio, que são como os motores a diesel. Os motores principais ficam atrás do compartimento de motor. Essa caixa preta é uma bateria. O tamanho e o custo dessa bateria é apenas 1/5 das outras baterias de ônibus elétricos que temos hoje no mercado. A tela ali tem uma luz verde que indica que está carregando e uma luz amarela que indica a necessidade de recarga. Os OLEV podem mudar os transportes urbanos no mundo todo. E se 50% dos coreanos usarem os OLEV, o país pode reduzir suas importações de petróleo em 35 bilhões de barris por ano. Apenas 1/3 da rota precisa ter recargas. Esse sistema é um sonho que se realiza. Vinda de um país que fazia cópias, essa inovação sul-coreana vai desafiar o resto do mundo nos próximos anos. Acho que vamos surpreender o mundo com esse avanço inovador nos transportes. Enquanto a indústria sul-coreana está focada na exportação há 60 anos, os centros de turismo das cidades se concentram em importar visitantes. É uma cidade ecológica e atraímos muitos turistas. Em 1980, tivemos 1 milhão de visitantes, ou quase isso. 10 anos depois, foram 3 milhões. E no ano passado, em 2010, tivemos quase 9 milhões.
Um dos grandes desafios para a Coreia do Sul agora é que ela está na lanterna de todas as listas quando se trata de turismo asiático. Os turistas não querem ir para a Coreia do Sul. Eles querem fazer escalas no aeroporto, querem usar suas linhas aéreas, mas não necessariamente querem sair do avião. Investimos muito tempo, energia e dinheiro. E o resultado é que o aeroporto de Incheon, o aeroporto internacional de Seul, foi eleito o aeroporto número 1 durante 6 anos consecutivos. A Coreia do Sul ainda não está no ranking dos principais destinos da Ásia, mas tem planos de atrair consumidores de viagens do mundo todo. Se olharmos a Coreia hoje, ela está crescendo em um ritmo que é quase vertiginoso para algumas pessoas, porque todos os olhos estão na China. Olhos que já estiveram no Japão, mas certamente vimos essa atenção à China. Mas se falar com empresas do mercado de luxo, se falar com varejistas, se falar até com pequenos fabricantes de calças na Itália, se concentrando apenas no lado do consumidor, eles dizem que a parte mais mágica do mundo agora é a Coreia do Sul. Veja as 3 principais marcas de lojas de departamento. Elas não são ainda nomes globais, mas temos a Shinsegae, a Lotte e a Hyundai também. 3 lojas que se equiparam a qualquer uma de Tóquio e são melhores que qualquer uma em Hong Kong. E você pode excluir a América do Norte, a Austrália e a Europa. Num período bem curto de tempo, os nossos armários do banheiro e também as nécessaires das mulheres vão estar cheias de marcas coreanas que já são empresas de $1 bilhão. Elas só não ultrapassaram as fronteiras do país, mas estão a caminho disso. Milhões de turistas vêm e milhares de pessoas que trabalham para empresas multinacionais ficam. Seul oferece artigos de luxo e sua própria fast food. Bindatok pode ser a contribuição da Coreia ao cardápio de comidas internacionais encontradas pelo mundo, como hambúrgueres e pizzas. Há 3 ou 4 coisas que os coreanos fazem muito bem e que podem ser facilmente traduzidas para um formato de fast food. Aqui tem uma comida que basta pegar ingredientes frescos, misturá-los e você tem o sabor maravilhoso e a facilidade das panquecas coreanas. A cultura do fast food foi apresentada à Coreia pelo Ocidente. Então, acho que podemos exportar a fast food coreana, que tem muitos legumes e ingredientes fermentados, de volta para o Ocidente. Acho que o bindatok é bom para os ocidentais preocupados com saúde, porque ele é feito de feijão mungo. É uma mistura de feijão mungo, carne de porco, kimchi e legumes. Então tem poucas calorias, mas é bastante saboroso. A marca da Coreia do Sul está se tornando uma realidade e Seul é sua vitrine. Ela tem um conjunto de bens valiosos, fontes termais, claro, a cozinha coreana, ótimas lojas, serviços incríveis, todas essas coisas. Mas ela ainda não conseguiu reunir todos esses bens para formar uma marca nacional forte. Quando as pessoas recebem convites para trabalhar em cidades como Nova York ou Estocolmo, muitas acham que essa é uma boa notícia. Então, talvez depois de 10 anos, Seul possa se tornar uma dessas cidades onde as pessoas queiram viver antes de morrer. Essa é uma das minhas esperanças para Seul. Enquanto Seul fica mais bonita, por baixo o coração da cidade é digital. É a cidade mais conectada que existe e há a criatividade do mundo todo passando por suas veias. O pop coreano K-pop tomou a Ásia de assalto e agora suas estrelas crescem no Ocidente. A Hallyu, a onda coreana, é um fenômeno cultural que no jogo do soft power global tem sido considerada a maior arma do país.
Quanto ao soft power, a esses valores que não podem ser comprados, mas que são amados e aceitos pelas pessoas em todo o mundo, os coreanos entenderam como exportar essas coisas aos montes. Primeiro K-pop e agora estrela do cinema hollywoodiano Rain. Ele foi eleito um dos 100 homens mais bonitos do mundo pela revista People. O diretor de cinema Park Chan-wook, um vencedor de Cannes, tem Quentin Tarantino como fã. Os grupos de garotas como Wonder Girls e Girls' Generation se tornaram internacionais, ganhando milhões fora de seu país. O K-pop se tornou definitivamente uma influência maior do que há 5, 10 anos. É emocionante a música ter uma parte tão grande na cultura daqui. Graças à internet, não só na Ásia, mas no mundo todo, ela está se globalizando e eu acho que muitos fãs estão pelo mundo todo curtindo a música coreana, porque ela é mais acessível e é divertida. Quando se fala em exportação, do que sai por aí rapidamente, do que sai por aí rapidamente num mundo conectado, estamos falando de filmes e estamos falando de música e também de televisão. Assim como o K-pop, novelas, minisséries e filmes coreanos ganharam muitos fãs na Ásia e no mundo. Lee Byung-hun, astro do filme G.I. Joe, A Origem da Cobra, entrou para a lista com outros coreanos famosos como Daniel Day-Kim e Kim Yoo-jin, da série americana Lost. E os coreanos também causam impacto nos esportes, como a patinadora olímpica Kim Yoon-na, os golfistas K.J. Choi e Park Si-ri e o jogador de futebol Park Ji-sung, que joga para o mundialmente famoso Manchester United. Eu acho que o grande apelo da cultura sul-coreana, do ponto de vista pop, parece estranho, mas é a neutralidade. Os coreanos se tornaram a face amada e aceitável da Ásia. Então, se você está na Malásia, você adora os grupos pop coreanos. Se você está no Japão, adora as novelas. E se está na Tailândia, gosta dos atores e das atrizes. Não é só a cultura de massa que surfa na onda coreana. A arte coreana está em foco nas capitais de todo o mundo. A renomada Galeria Saatchi vai mostrar só arte coreana quando os Jogos Olímpicos acontecerem em Londres em 2012. Historicamente, a Coreia do Sul é mais mundial porque seu povo faz parte do intercâmbio cultural. Eu acho que o boom criativo que você vê na Coreia do Sul é beneficiado por duas coisas. Uma é a enorme diáspora coreana pelo mundo. Há coreanos na Austrália, Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido. E eu acho que o outro lado é a educação. É o enorme número de coreanos que saem do país para estudar. E isso dá a eles várias coisas. Isso é uma exposição a diferentes mercados. Isso dá um entendimento de como as outras pessoas pensam, o que os outros consomem. Per capita, há mais gente da Coreia do Sul estudando na América do que em outros países. Nos anos 60, durante a inquietação política da Coreia do Sul, centenas de milhares emigraram para os Estados Unidos, mas agora muitos coreanos americanos querem voltar. Muitos deles se estabeleceram nos Estados Unidos e agora temos centenas de milhares de jovens de 20, 30 anos lá que são muito americanizados ou globalizados e que querem voltar para casa. Muitos tentam, mas descobrem que o mercado aqui é extremamente competitivo, porque os jovens coreanos se tornaram muito mais globalizados do que seus primos coreanos americanos que ficaram relativamente isolados por terem crescido nos Estados Unidos. Essa é uma mudança muito interessante. Outro motivo para a Coreia do Sul estar tão globalizada é que o país é um desbravador da internet em alta velocidade. 81% da população é conectada em banda larga. Seul se intitula a cidade mais conectada da Terra e até mesmo no metrô há rede.
Daum, que significa próximo, é o site de busca e a rede social favoritos dos sul-coreanos. 4 em cada 5 são usuários registrados. E esse novo mundo digital está mudando algumas aspirações coreanas tradicionais. Tradicionalmente, no primeiro aniversário de um bebê coreano, ele deve escolher alguma coisa na mesa da festa. Os pais põem até dinheiro. Se o bebê escolher o dinheiro, ele vai se tornar um magnata nos negócios. Recentemente, pais começaram a colocar um mouse de computador. Então, se o bebê pegar, vai ser bem-sucedido na tecnologia da informação. A internet é tão amplamente usada que até modifica nossas tradições. Pequenas empresas de TI se multiplicam rápido na Coreia do Sul e jovens são atraídos pela sua maneira diferente de trabalhar. Antes, formandos das melhores universidades queriam trabalhar em chaebols. Mas agora eles querem entrar para empresas de TI, onde podem trabalhar de acordo com sua própria iniciativa, diferente das grandes companhias. Acho que esse tipo de mudança vai modificar aos poucos a cultura do trabalho na Coreia. Não muda só como as pessoas trabalham, mas quem trabalha. Uma grande porcentagem da mão de obra das gigantes industriais das chaebols é de homens, e uma porcentagem ainda mais alta de homens preenchem os cargos mais altos. Mas nessas novas indústrias as coisas mudam. Há muitas mulheres em posições de chefia em TI, e a quantidade de mulheres e homens é a mesma. É uma nova cultura de trabalho em TI que muitos coreanos em empregos de alto nível acham estranha. O que acontece em TI reflete uma mudança na sociedade da Coreia do Sul. Alguns velhos hábitos estão sendo desafiados pelos jovens. E o sistema de chaebols tem mais de 60 anos. O problema é que o sistema de chaebols é muito forte. Então, se você tem uma empresa de médio porte dinâmica, ela vai ser derrubada por uma chaebol, se tornando uma fornecedora dessa chaebol. A chaebol vai começar a exigir dela em termos pesados e ela vai sentir a pressão financeiramente. Por outro lado, se ela estiver muito bem, uma chaebol a compra. As prioridades dos jovens sul-coreanos são diferentes de seus pais e avós esforçados que trabalharam horas para tornar seu país uma potência econômica. E o soft power acelera a velocidade dessa mudança. Esses coreanos são líderes mundiais em jogos online. Eles são esportistas e jogadores virtuais competitivos, e na Coreia do Sul isso é uma grande coisa. Um subproduto do boom da banda larga, por volta de 17 milhões de coreanos são jogadores e centenas de milhares assistem seus heróis em ação. Os atletas virtuais expõem sua habilidade ao derrotar oponentes, seja na mesma sala ou do outro lado do mundo. As partidas são transmitidas por canais de TV dedicados a elas, e os fã-clubes dos melhores jogadores são maiores até de que muitos artistas do K-pop. Os coreanos amam os esportes virtuais porque nós temos aqui uma liga profissional onde os atletas são muito competitivos e com tantos fãs que eles têm aqui, espero que o esporte virtual cresça ainda mais aqui no nosso país. Nascidos na era digital, os jovens coreanos esperam uma gratificação instantânea. Principalmente a geração mais nova está acostumada a acelerar. São viciados em velocidade. Quando eles ligam o computador, querem que seja instantaneamente. 30 segundos é muito. Eles querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se não pudermos fornecer serviços que levem esses jovens onde eles querem bem rápido, no mundo virtual ou no mundo real, nós teremos problemas. A Coreia do Sul quer que seus jovens sejam orgulhosos de sua nação e comprometidos como seus pais foram com os enormes avanços que o país fez. Mas há problemas.
A infraestrutura, a educação, a política e a lei ainda ficam atrás dos melhores do mundo. O presidente Lee Myung-bak reformou a agenda. Mas a velocidade das mudanças tem sido questionada. Os coreanos não confiam muito na sua elite política, no seu judiciário, nos seus militares. Então, existem várias áreas onde os coreanos ainda sentem necessidade de reformas. Os problemas estão bem diagnosticados, até mesmo pelo próprio governo. Mas eles acham que só há reformas muito brandas tentando mudar essas instituições. Socialmente, eu diria que existia muito ressentimento reprimido com as políticas do governo, que na maioria das vezes não fornecia condições de bem-estar à população como um todo. Isso está mudando. O orçamento do governo coreano para o bem-estar público cresceu incrivelmente na última década e os impostos caíram pela metade. Essa grande industrialização tem um lado bastante negro, porque apesar da Coreia ser incentivada a trabalhar assim, ela se tornou uma sociedade de trabalho compulsiva. As pessoas se viciaram em seus trabalhos e ainda são assim. Na era moderna, uma expressão virou um sinônimo da personalidade coreana, pali-pali, que é rápido, certo? É uma cultura da pressa, com suas conotações positivas e negativas. Acho que aprendemos com isso. Muitas coisas que adquirimos em um curto período de tempo foram por causa da pressa da cultura do pali-pali. Para a Coreia seguir em frente em alguns aspectos, ela precisa dar um passo atrás. Seu sistema educacional e suas empresas estão presos num certo modo de pensar, de pouco aprendizado, de produção em massa, e é preciso haver uma ideia de como incorporamos o pensamento criativo, a inovação, os diferentes tipos de empresas em nossa economia, como permitimos que as empresas inovadoras de médio porte se mantenham e não sejam engolidas pelas chaebols. Mas mesmo pensando em seus problemas sociais, as ambições políticas da Coreia do Sul começam a se realizar. Quando o presidente Lee Myung-bak recebeu o G20 em 2010, o país acreditava que era hora de ser reconhecido como uma das nações desenvolvidas do mundo, apesar de uma história estranha. Por ter a Coreia do Norte presente na sua fronteira, a Coreia do Sul sempre quis ser reconhecida por seu triunfo democrático ao derrubar uma ditadura militar no final dos anos 80, então foi quase homenageada pelas Olimpíadas. Então, em 2002, nós tivemos a Copa do Mundo dividida com o Japão, e foi vista como outro grande evento expositivo e que, de novo, irritou tanto a Coreia do Norte que eles tentaram acertar as contas com uma batalha naval na costa ao mesmo tempo. E, mais recentemente, no ano passado, nós tivemos a presidência do G20. Cúpula de Seul 2010. No G20, a Coreia do Sul apresentou uma iniciativa sugerindo uma maneira diferente de apoiar países subdesenvolvidos. O chefe do FMI parabenizou a Coreia por sua liderança intelectual. Passamos muito tempo na história da Coreia como uma nação que copiava, uma nação que era mestre em seguir ou em imitar. Então, quando ele parabenizou alguns economistas da Coreia como líderes intelectuais, isso foi algo novo. Eu acho que na próxima década nós vamos ver mais e mais esferas da vida com coreanos na liderança das ideias e do pensamento criativo, campos onde não os víamos antes. Mas a Coreia do Sul é apenas metade da nação que existia desde o século VII. Haverá uma unificação com o Norte ainda nesse século? Existem muitos otimistas que acham que a unificação pode ser a força que a economia da Coreia do Sul sempre precisou. Vai haver mão de obra barata, vai haver espaço para o desenvolvimento das fábricas sul-coreanas no norte. Os sul-coreanos sempre se compararam nisso com o Japão. A unificação nos daria aquele incentivo extra e nos levaria ao nível dos japoneses.
Mesmo sem a unificação, para progredir e se tornar competitiva, a Coreia do Sul precisa de sua marca nacional mais forte em produtos, como são os perfumes franceses, os carros alemães e a tecnologia japonesa. Há um tempo atrás, a Samsung competia só com preços. Agora, ela compete no design e nos serviços. É nossa tecnologia que tornou sua vida melhor. Agora nos aproximamos do que eu vejo como a terceira onda coreana. A primeira onda foi a LG, a Samsung, chegando nos lares, mas os veículos Hyundai e Kia aparecendo nas ruas. A segunda onda foi o boom do K-pop, o boom das novelas, digamos todo o boom do soft power que nós vemos da Coreia do Sul. E a terceira onda vai ser industrial e de marcas também. E o que nós estamos prestes a testemunhar são marcas coreanas chegando a todas as outras partes da nossa vida cotidiana. Depois de 60 anos de crescimento quase ininterrupto, a Coreia do Sul sente que alcançou seu objetivo ou há mais por vir. No geral, acho que os sul-coreanos hoje, em 2011, se sentem relativamente confortáveis economicamente. Não há grande descontentamento em suas vidas. Eles se preocupam com as relações entre as Coreias do Norte e do Sul, se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com a escassez de recursos, se preocupam com seus filhos. Mas essas são preocupações de uma economia relativamente rica, relativamente confortável de qualquer economia do planeta. A única diferença é que os coreanos podem ser um pouco mais famintos do que os países mais ricos europeus ou da América do Norte. Agora é uma época interessante para ser coreano e ver como a Coreia do Sul pode cumprir sua promessa de grandes feitos ainda por vir. Tudo aponta para um país vibrante, que casou o melhor das culturas ocidental e asiática em uma economia de mercado livre. E isso pode tornar a Coreia do Sul um país sob os holofotes. 지금은 소녀시대! 안녕. 안녕.